Bom, professor, o código que eu fiz para a primeira questão, que é esse que está na tela, basicamente solicita ao usuário os seguintes dados: nome, ano de nascimento, endereço e sexo. Com base no ano de nascimento, ele calcula a idade e verifica se o usuário é maior ou menor de idade, retornando true ou false. Por último, ele exibe esses dados na formatação que a questão exige. Então, eu vou demonstrar, executar ele agora. Bom, primeiro ele pergunta o meu nome completo. Depois o meu ano de nascimento. O meu endereço. Vou colocar Fortaleza. E o meu sexo. Então ele vai, no final, dispor as informações de acordo com o que a questão pede. Na segunda questão, o código que eu fiz recebe o valor do raio de um círculo e, usando a fórmula matemática de π vezes o raio ao quadrado, ele vai calcular a área desse círculo. Depois, por último, ele exibe a área calculada. Então eu vou executar agora. Ele vai pedir o valor do raio do círculo. Vou colocar 5 e vai determinar a área do círculo, por último, né? Já na terceira questão, o código que eu fiz recebe um grau em Fahrenheit e o converte para graus Celsius, utilizando a fórmula da conversão. E depois, em seguida, ele vai exibir a temperatura convertida em Celsius. Então eu vou demonstrar. Executar o código. Ele vai pedir uma temperatura em graus Fahrenheit. No caso, eu vou colocar 68. E vai determinar, converter nessa temperatura para graus Celsius, que no caso é 20. Na quarta questão, o código que eu fiz recebe duas notas e os seus pesos. Então, considerando esses pesos, o algoritmo calcula e exibe a média ponderada dessas notas. Agora eu vou executar esse código e ele pede a primeira nota. Eu vou colocar 7,5. O peso da primeira nota, vou colocar 3. Aí ele já pede a segunda nota, vou colocar 8. E o peso da segunda nota, vou colocar 2. E ele já calcula e exibe no final a média ponderada, que é 7,7. Na quinta questão, o código que eu fiz vai receber as coordenadas de dois pontos, no caso P1 e P2, no plano cartesiano. E por meio da fórmula matemática de distância euclidiana, ele vai determinar a distância entre esses dois pontos. Agora eu vou executar esse código. Ele vai pedir a coordenada x de P1. Vou colocar 2. A
coordenada y de P1. Vou colocar 3. A coordenada x de P2. Vou colocar 5. E por último a coordenada y de P2. No caso, 7. E aí ele vai determinar a distância, né, entre P1 e P2. Agora na questão 6, o código que eu fiz vai receber um valor que representa o tempo em segundos de um determinado evento que ocorreu em uma fábrica. Com esse valor, ele vai fazer o cálculo e converter para o formato horas, minutos e segundos. Vou demonstrar para ficar melhor de entender. Vou executar o código. O tempo em segundos eu vou colocar 7.325 e ele vai determinar converter, né, esses segundos em hora, minutos e segundos. No caso, né, deu 2 horas, 2 minutos e 5 segundos. Já na 7ª questão, o código que eu fiz vai calcular o valor de conversão de uma compra em dólar para reais, mas levando em consideração que essa compra foi feita no cartão e vai receber uma taxa de 6,38%. E no caso vai adotar o valor do dólar como sendo de R$ 5,28. Vou executar. Eu coloquei aqui 2 pythons, errei. Pronto, já consertei. Aí no caso ele vai pedir o valor da compra em dólar. Como eu coloquei 50, ele calculou com base nesse valor. E em reais, com a taxa, o valor é de 280. Então, a 7ª questão é isso. Agora, para finalizar a lista 1, vem a 8ª questão. E o código que eu fiz tem a função de informar em qual fileira e posição está uma cadeira num cinema que possui 40 fileiras de 20 cadeiras. E o código faz isso por meio de um cálculo simples, usando o número da cadeira. E por último, ele exibe o resultado. Vou executar para ficar melhor de entender. Certo, ele vai pedir o número da cadeira, vou colocar 37. E com base nesse número, ele vai identificar em qual fileira ela vai estar e a posição em relação ao início da fileira. No caso aqui, ela vai estar na fileira 2 e na posição 17. Então, a primeira lista foi isso.